Sabe quando você vai tomar uma decisão e você tá muito confuso, você tem muita dúvida, a dúvida tá tirando o seu sono, você não sabe que lado ir, para qual direção você vai tomar, enfim, que você tá muito, muito confuso, parece que você não vê uma solução, você não vê com clareza, você não sabe, mas e se eu decidir isso e de repente aquilo for melhor, e se eu decidir aquilo e de repente isso for melhor? E aquilo vai tirando o seu sono, né? E você não consegue realmente decidir, você fica paralisado sem conseguir decidir, sem conseguir tomar uma decisão. Sabe quando isso acontece? Isso também já aconteceu comigo, acontece várias vezes. E eu consegui uma técnica da lei da atração que me ajuda a resolver isso, tá bom? Eu vou compartilhar com você hoje essa técnica aqui no canal. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal para receber os outros vídeos, seja muito bem-vindo. E não deixa de curtir o vídeo. Quando você curte, eu sei que você gosta desse assunto, principalmente esse vídeo chega para muito mais pessoas. Então, bora lá. Olha só, ao longo da minha vida eu tenho que tomar decisões e tal, e às vezes eu fico muito confusa, né? Principalmente na questão de, será que eu estou alinhada realmente com o meu desejo? Se essa decisão que eu estou tomando tem sentido com o que eu desejo realizar, fazer ou ter? Enfim, e aí às vezes né, essa decisão vai sugando nossa energia, essa dúvida, essa indecisão, na verdade, vai tomando nossa energia. Por que isso? Quando você olha a escala de orientação emocional que tem no livro Peça e Será Atendido. Para quem não sabe, o livro Peça e Será Atendido é um livro da Esther e do Jerry Hicks, né, canalizando a consciência de Abraham Hicks. E nesse livro tem a escala de orientação emocional. Como assim? As emoções, né? Os níveis de emoções, e ali naquela escala, no caso, cada emoção representa um estado emocional. E quando você está nas emoções de permissão, que são as emoções do 1 ao 7, você permite que os seus desejos venham, você está num estado receptivo, ou seja, tudo que você deseja, você está aberto para receber. Quando você se mantém maior parte do tempo, claro que você vai oscilar, mas quando você se mantém na maior parte do tempo nas emoções de permissão, você está receptivo a receber aquilo que você deseja. Está de portas abertas, vamos dizer assim. Quando você se mantém na maior parte do tempo, cria um ponto de atração baseado nas emoções de resistência, do 8 ao 22, você bloqueia os seus desejos. Se você ainda não tem o livro Peça e Será Atendido, aqui na descrição desse vídeo tem uma lista dos livros que mudaram a minha vida e Peça e Será Atendido tá nele, tá? Às vezes você tem dificuldade de comprar livros de lei da atração e tal, onde encontrar, aí tá a lista onde eu realmente compro os meus. Então, se você quiser clicar, tá aí embaixo, não só Peça e Será Atendido, mas outros livros também, que são muito bons e que realmente me ajudaram a entender a lei da atração de uma outra forma. E aí, o que acontece, né? Nessa escala de orientação emocional, uma das emoções é a dúvida, as emoções de resistência, ou seja, percebe que quando a gente está com dúvida, a gente sente uma emoção negativa. Essa emoção negativa da dúvida também bloqueia a gente de receber aquilo que a gente deseja, porque é uma emoção de resistência, ou seja, seus desejos estão prontos para receber, é como eu sempre dou o exemplo aqui. O carteiro está na sua porta, só que tem um muro entre a sua porta e o carteiro, então você não consegue receber os seus desejos quando você se mantém numa emoção de dúvida. Muitas emoções que a gente se acostumou que eram normais, né, que a gente foi acostumado que eram normais, preocupação, dúvida, tédio, são emoções de resistência, tá? Por isso que muita gente às vezes não consegue desbloquear os desejos, né? Por conta disso, porque se mantém nessas emoções por muito tempo e nem sabe que é de resistência. Acha que a emoção de resistência é ficar realmente com raiva de alguém ou sentir inveja de alguém e não sabe que dúvida, preocupação, tédio também são emoções de resistência, tá bom? Então, eu vou te falar hoje especificamente da dúvida, tá? Existem exercícios que você pode fazer para as outras emoções também, como preocupação, que é muito comum a gente estar preocupado, principalmente às vezes quando o nosso objeto de desejo gera preocupação. Por exemplo, quando a gente quer mais dinheiro. A falta do dinheiro gera preocupação. E aí, como é que você lida com isso, né? Então, eu fiz, né, para outras preocupações, para outras emoções negativas de resistência, eu fiz o caderno da permissão, onde eu te ajudo a lidar com essas emoções de resistência para que você consiga realmente receber aquilo que você deseja. No finalzinho desse vídeo tem uma explicação sobre como funciona o caderno da permissão. Você vai lá no final que você vai perceber, tá bom? Mas hoje eu vou te falar como lidar com a dúvida, tá? É um exercício bem poderoso, super simples, mas que vai te ajudar muito. E olha só, como é que eu faço hoje em dia para lidar com a dúvida? Eu faço o seguinte, eu pego um caderno, né? E assim, pode ser uma folha de papel, você não precisa ter um caderno, tá bom? Mas é importante que você escreva nesse caso, principalmente escrever num papel, porque vai te dar muito mais clareza, tá?
Você vai pegar uma folha de papel. Pode ser um sulfite, qualquer folha, com linha, sem linha, não importa. Onde você gosta de escrever, onde você se sente mais confortável. Eu me sinto mais confortável em escrever em folhas com linha. Esse é o meu jeito, Aline, tá bom? Então, mas pode ser que para você seja mais fácil escrever numa folha com linha ou sem linha, pontilhada, é o que você se sentir confortável de fazer. Afinal, você já está se sentindo desconfortável demais com a dúvida, né? Então, vamos colocar conforto na nossa vida. Então, o que acontece? Vai pegar uma folha de sulfite, vai escrever. Por que eu quero X coisa? Uma coisa, por exemplo, você está em dúvida de 2 coisas ou 3, o quanto for. Você vai pegar um lado da folha e vai dividir. Se forem 3 cores, você vai dividir a folha em 3. Se forem 4, em 4. A quantidade de coisas que você está com dúvida. Geralmente eu tenho dúvida entre 2 coisas. É tipo, sabe, eu estou indecisa entre 2 coisas. Será que eu faço isso ou eu faço aquilo? Se tiver mais opções, você coloca também. O que você vai fazer? Você vai pegar essa folha, vai dividir no meio e vai fazer o seguinte, né? Ou na quantidade que for, como eu já expliquei aqui, vai colocar por que eu quero a coisa A, por que eu quero a coisa B. Se você tiver a coisa A, a coisa B, a coisa C, a coisa D, que são as coisas que você não sabe para quais ir, você vai pegar e você vai escrever para quantas forem. Aí vamos supor que você está em dúvida entre uma vaga de emprego. Você recebeu 2 vagas de emprego e agora, né, você está aí super descabelada, sem saber qual para que lado vai, porque assim, uma parece muito boa, a outra parece melhor ainda. E se eu errar? E se não der certo naquela? E se essa for melhor? E se de repente lá pra frente eu me arrepender? A gente geralmente fica preso nisso e a gente não consegue tomar uma decisão e toma a decisão com medo. Nenhuma decisão pode ser tomada no medo. Por quê? Não é uma energia boa. E o medo, né? Quando a gente tá na vibração do medo, o que acontece? Já vou continuar o exercício, é que eu tô te explicando coisas aqui, porque como eu sempre falo, conhecimento liberta, conhecimento é poder. Então eu adoro poder compartilhar conhecimento com você, porque assim, em outras situações você vai saber como agir também, tá? Quando você entende as coisas, você começa a ter poder próprio, você tem autonomia. Então eu gosto sempre de te explicar aqui o que eu tô falando, mas também de explicar por que eu tô falando isso, para que você tenha autonomia, tá bom? E possa fazer por si só, para você ser realmente independente, ser o ser perfeito e maravilhoso que você é, capaz de criar qualquer coisa. Então, olha só, quando a gente está na vibração do medo, todas as vibrações, elas são uma frequência. Então, assim, sabe um rádio? Quando você está sintonizado, por exemplo, na 105,5, eu moro no litoral, em São Paulo, então essa é a rádio principal aqui da cidade, uma das principais, que é a Tribuna FM. A Tribuna FM, ela tem uma programação específica. Quando eu ligo, por exemplo, na Tribuna FM na hora do sertanejo, o que vai acontecer? Eu só vou ouvir música sertaneja naquele momento. Então, porque eu liguei na Rádio 105 e na hora que tá passando música sertaneja. Então, eu só vou ouvir música sertaneja. Quando eu ligo, por exemplo, tinha um programa, faz muito tempo que eu não ouço rádio, mas tinha um programa que chamava Amor a Dois, na Tribuna FM. Eu era apaixonada por esse programa. E aí, na hora que eu ligava, por exemplo, 11 horas da manhã na Tribuna FM, o que acontecia? Era música romântica, flashback, tanto que até hoje eu gosto muito de flashback por isso. E aí, o que acontece? Agora, se eu pegar e sintonizar na Rádio Rock, o que vai acontecer? Eu só vou ouvir rock, eu não vou ouvir música sertaneja, eu não vou ouvir música romântica. Se eu ligar na Saudade FM, eu só vou ouvir música flashback, né? Então, o que acontece? Quando você tá na frequência do medo ou da dúvida, porque a dúvida vem do medo também. Medo de não dar certo, medo das coisas darem errado, medo de você estar escolhendo errado. O que vai acontecer? Os pensamentos que estão rodando na sua cabeça, naquele momento, eles estão sintonizados na frequência do medo. E aí, na sintonização da frequência do medo, você só vai ver os aspectos negativos, tá? É como na frequência de rádio, como se você tivesse determinado naquele momento o númerozinho que você está vibrando. E aí, esse númerozinho que você está vibrando vai fazer com que você só tenha acesso a pensamentos horríveis, entendeu? Sobre tudo. E assim, não só sobre essa área da sua vida, você começa a ver tudo, parece que, observa, quando você está com dúvida com alguma coisa, a lei da atração vai fazer com que você comece a ter dúvida, medo e preocupação sobre várias outras coisas. Porque a lei da atração, ela age por impulso. Você começa a dar atenção ao pensamento, ela vai te trazendo mais. Você sintonizou, no caso, entendeu? Num pensamento, então é como se fosse uma rádio vindo mais e mais e mais e mais músicas daquele mesmo jeito. Então, você sair da frequência do medo é importante, porque aí você vai conseguir ver realmente com clareza. Porque a essência que você não é a frequência do medo, você é pura essência positiva. Quando você está na frequência do medo, você não consegue ver com clareza as coisas, tá bom? Então, é importante você voltar para a essência que você é, porque aí você vai conseguir realmente definir aquilo que você quer, não mais pelo medo, porque às vezes eu posso pensar o seguinte, olha só o que eu quero dizer.
Ah, mas eu vou para esse lugar porque senão lá para frente isso pode dar muito ruim, isso pode acontecer tal coisa. Ah, porque tenho mais segurança. Tudo isso está sendo baseado na frequência do medo. Eu estou deixando de fazer a coisa A porque eu tenho medo. A sua base, a base da sua, o que está te motivando, no caso, é o medo, tá bom? Eu não vou fazer isso, eu não vou para aquele lugar porque eu tenho medo de não dar certo, porque eu tenho medo de eu não conseguir, porque eu tenho medo de eu não ser capaz. Por que você sente emoção negativa sobre isso? Porque o seu eu superior, a sua parte não física, sabe que você é capaz, que você tá seguro o tempo inteiro, porque tem... Aline, mas o mundo é assim. Isso foram as crenças que colocaram na nossa cabeça, sabe? Pode observar a Bíblia, tem um dos salmos que é o Salmo 91. Né? E ele fala do que? Não importa o que está acontecendo à sua volta, você está protegido, você está segura, tá bom? Então, assim, ele sabe que todos esses pensamentos de medo não são reais. E aí, esse medo faz, às vezes, com que você escolha aquilo que não é o melhor para você. Porque você está escolhendo com medo, está escolhendo porque... Mas e se, sabe? Nessa coisa de que está uma expectativa negativa. E quando você está escolhendo dessa forma, você vai exatamente para aquilo que você mais teme. Então, você precisa entender isso, por isso que eu estou te explicando, para tomar uma decisão alinhada no seu desejo realmente, alinhada no amor, alinhada naquilo que você realmente quer viver. Não pelo aquilo, não com medo do que você não quer. Porque quando eu tô dando atenção ao que eu não quero, eu tô atraindo mais disso. A gente, né, nós somos seres vibracionais, a gente atrai tudo que a gente quer através do foco. Então, quando eu tô dando foco, por exemplo, mas eu tenho medo, mas eu não quero por conta disso, na verdade eu tô atraindo mais daquilo. E aí esse exercício é realmente, tá? Pra te ajudar a você focar no seu desejo. Mas eu quero isso porque eu vou me sentir feliz lá, eu quero isso por isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Voltando, vou dar o exemplo do trabalho, que vai ficar mais fácil para você. Se eu pegar um exemplo, né, de alguma coisa, vai ficar mais fácil para você. Eu acho que isso acaba generalizando com todo mundo. Talvez todo mundo tenha passado por uma situação igual e fica mais fácil para entender, tá bom? Vamos supor, eu quero 2 lugares diferentes para trabalhar. Por que eu quero tal lugar? Você vai escrever. Eu quero tal lugar porque lá me dá mais segurança. Aí você vai escrever tudo o que você quer por aquele lugar. Enquanto você estiver escrevendo, lembra, nós somos seres vibracionais, tá? E a primeira coisa que está relacionada à vibração que a gente está emitindo são as nossas emoções, como a gente se sente. E como a gente percebe como a gente se sente? Sutilmente. Vamos lá, sutilmente, né? Porque assim, eu posso sentir uma avalanche de raiva e isso não é nada sutil. A raiva já está tomando conta de mim. Eu posso sentir medo e sentir uma dor no estômago tremendo. O medo já está tomando conta de mim. E eu posso sentir simplesmente, sutilmente, as emoções com base naquilo que eu penso. Eu penso, como o Abraham sempre fala, e sinto. Penso e sinto. Aonde que eu vou observar essa emoção? É um passo a passo que eu tô te dando aqui, tá? Então anota. Aonde que você vai observar essa emoção? Em que parte do seu corpo? Como eu falei, a raiva, né? Ela vem aquela coisa assim meio no nosso estômago e tal. Eu não sinto muita raiva, então eu não consigo perceber onde que a raiva afeta muito. Mas assim, antes eu sentia muita. Mas agora não tanto. Então eu não lembro exatamente onde que ela afeta mais. Mas assim, preocupação geralmente, né? Eu era uma pessoa muito preocupada, tenho melhorado cada dia mais. Mas antes eu era, então eu sei exatamente onde a coisa aperta. Geralmente você sente aquela sensação no estômago, a dúvida, né? Você se sente meio que paralisado. Às vezes até o seu ombro fica tenso quando você tá com preocupação, quando você tá com dúvida, tá? Então todas as emoções, elas agem no nosso corpo de alguma forma. E se a gente começar a ficar consciente disso, a gente consegue perceber qual emoção tá agindo e consegue melhorar cada vez mais o nosso processo de criar aquilo que a gente deseja, tá bom? Porque a ferramenta principal que a gente tem hoje é o nosso pensamento, as nossas emoções. E a gente precisa ser mestre e perceber quais são as nossas emoções, tá? Pensar deliberadamente naquilo que a gente quer e perceber a emoção que a gente está sentindo com base naquilo que a gente pensa, tá bom? Então, escreve e observa como você está se sentindo. Escreve e observa como você está se sentindo. O que vai acontecer? Aquilo que está mais alinhado ao seu desejo, você vai realmente sentir o seu coração cantar. Né? É uma coisa que eu falo, seus olhos brilham, seu coração canta quando você está alinhado àquilo que você deseja. E aí, como que você vai fazer isso?
Quando você começar a escrever, por exemplo, eu quero aquele lugar porque eu sempre sonhei em trabalhar naquele prédio, você vai sentir o seu coração vibrar feliz, você vai sentir uma emoção boa vindo disso, você vai sentir uma leveza, você vai sentir um sorrisinho no rosto, seu olho fica meio apaixonado, vamos dizer assim. Eu quero aquele lugar porque eu sempre sonhei em trabalhar nisso, eu quero aquele lugar porque eu não consigo me imaginar fora daquele lugar, eu quero aquele lugar porque isso é o que eu sempre desejei fazer em toda a minha vida, porque eu sempre desejei trabalhar com criança, porque eu adoro fazer isso, entendeu? Você vai perceber que a vibração do que você realmente quer é diferente. Às vezes a gente não consegue ver com clareza quando a gente está passada no medo, baseada no medo, no que vai dar certo, no que pode dar certo. Quando a gente foca no sentimento de por que eu quero aquilo, esse exercício do porquê que eu quero isso, vai te dar muita clareza. Você vai sentir realmente, caramba, isso é o que eu realmente quero. Você vai sentir que o seu coração canta. E aí o que acontece? Quando você decide para esse lado, tudo aquilo que você quer vai dar certo, entendeu? Aquelas coisas ali estão alinhadas realmente ao seu desejo e vai dar certo para você, porque o seu eu superior, eu observo isso na minha vida o tempo inteiro, com coisas simples, tá? A lei da atração e os seus superiores fazem coisas mágicas, é como se fossem fadinhas universais. Como assim, Aline? Fadinhas universais? Eles realmente são os melhores assistentes pessoais que a gente poderia ter na vida. Porque, assim, se você pensar em um milhão de coisas diferentes, tipo, por exemplo, eu quero emprego que seja bom, que seja perto da minha casa, que seja isso, que seja aquilo, várias coisas assim, sabe? Várias características. Eles conseguem reunir tudo isso numa coisa só, como se fosse num combo. Eles são maravilhosos para reunir combo, sabe? Milhões de coisas numa coisa só. Observa na sua vida que você vai começar a perceber. Eu comecei a observar isso no meu dia a dia. Às vezes, no meu dia a dia, eu falava de coisas aleatórias, assim. Dava um pouquinho de atenção a coisas aleatórias. Por exemplo, borboleta, Itália, pra vocês entenderem, sorvete. Sabe? Boleta, Itália, sorvete. Eu pensei nessas 3 coisas aleatórias. Nota que não tem nenhuma relação. Até o sorvete com a Itália até tem, né? Gelato. Mas assim, do resto não tem tanta relação. A borboleta, Itália, sorvete, sei lá, casamento. Coisas assim aleatórias. E aí o que acontece? Aparecia, às vezes eu ia assistir um filme, alguma coisa, e o bendito do filme reunia as 3 coisas que eu queria num único filme. Ou às vezes eu falava, eu sentia sobre alguma coisa, e aí no filme que trazia o mesmo sentimento pra mim. Entende? Ou até em situações do meu dia a dia. Então, assim, a lei da atração, ela é expert em reunir coisas, assim. Ela é uma assistente pessoal maravilhosa. Então, não se preocupa, porque essa coisa, essa decisão, esse ponto aí que tá fazendo seu coração cantar, vai reunir tudo aquilo que você deseja. Agora, desse lugar onde você está, você não consegue ver, tá? Só que o seu eu superior sabe. A lei da atração já reuniu tudo isso pra você. Então confia. Isso que está fazendo seu coração cantar, observa a sua emoção, tá? Essa região aqui, no peito, próximo na região ali do coração, que seria o chakra cardíaco, você vai ver que você vai sentir leveza quando você se direcionar para aquilo que faz seu coração cantar. Você vai se sentir mais leve, você vai ver um sorrisinho no rosto. Isso daí é a decisão certa, tá bom? Mas Aline, e se isso não tiver aquilo que eu quero? Pode ter certeza que vai ter. Se a gente bem souber, se a gente decidir as coisas através da nossa energia. Nós somos seres vibracionais, só que a gente resolveu que a gente tem que decidir as coisas racionalmente. Não é o melhor caminho. Quando a gente decide racionalmente, a gente não está colocando, priorizando o nosso bem-estar. E aí a gente às vezes acaba se dando mal, tá bom? Então quando você decide baseado nessa emoção, no que você está sentindo, pode ter 100% de certeza que está alinhado ao seu eu superior. Porque toda vez que você sente uma emoção positiva, é o que eu sempre falo, mais e mais dá mais. Seu eu superior, vou explicar já isso aqui, tá sempre vibrando na positividade, ele nunca sai de lá. Por isso que a gente sente a emoção negativa. Ele tá sempre estático na emoção positiva. E o seu eu superior é uma parte sua. Tem você físico e tem a sua parte não física. Então é uma combinação de você. O todo que você é o você físico que você vê no espelho e o seu eu superior. Isso torna você todo. É como se fosse 2 pecinhas do quebra-cabeça, tá? Então, assim, a combinação perfeita, quem você é total, a sua totalidade é a sua parte não física, a sua parte física. A sua parte não física tá sempre na polaridade positiva. Sempre, 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 sempre. Ele nunca sai de lá. Não tem como, ele nunca vai sair de lá. Quando a gente sente uma emoção negativa, significa que a gente não está vibrando na mesma vibração que ele, ou seja, a gente está na vibração oposta daquilo que ele é.
Então, ou pensando em algo, num assunto, de um ponto diferente do que ele acredita e sabe sobre aquele assunto. Por isso que eu falei que mais e mais dá mais. Lembra que o nosso eu superior está sempre na vibração positiva. Aí o que acontece? Quando eu também estou na vibração positiva, ou seja, sinais iguais, lembra de matemática da 7ª série? Sinais iguais, o que vai dar? Eu estou pensando sobre aquele assunto igual o meu eu superior pensa. Ele sabe que aquele lugar é o melhor para mim, que vai me trazer tudo aquilo que eu quero, porque eu sempre desejei aquilo. Emoção positiva. Aí eu vou lá e percebo, nossa, esse lugar é o melhor pra mim, eu tô sentindo aqui dentro de mim o amor, o desejo que eu tenho de ir pra lá. O que vai acontecer? A sua emoção, que vai trazer por esse pensamento ser igual ao do seu superior, vai ser positiva. Tá pensando sobre um assunto da mesma forma que ele pensa. Então vai dar emoção positiva. Seu eu superior nunca sai da emoção positiva, lembra disso. Então nunca vai ter menos e menos, que na matemática da escola tinha menos e menos. Aqui não tem como, porque ele nunca vai sair. Aí ele tá na emoção positiva, você tá, meu Deus, mas se não der certo, se esse lugar não tiver, isso que vai dar uma emoção negativa. Por quê? Esse pensamento que você tá tendo sobre esse assunto é diferente do que o seu eu superior sabe sobre o mesmo assunto, tá? Então, quando você pensar, por exemplo, isso não der certo, não sei o quê, não é real, tá? Primeiro, por que não é real? Porque ele sabe que não é real. E por que ele sabe que não é real? Porque você cria a sua própria realidade. Então, não tem lugar que você não possa se sentir feliz, porque você que cria a sua própria realidade, tá bom? Então, assim, esse lugar que você sentiu felicidade, que você sentiu amor, que você sentiu desejo, ímpeto de ir, tudo, é o lugar certo. Por que é o lugar certo? Quando você sente emoção positiva, significa que você está pensando a mesma coisa que o seu superior pensa sobre aquilo, tá? E não importa, vai ser o lugar certo para você pode ter certeza. E como eu te falei, a lei da atração, ela é expert em combinar coisas, tá? Então, assim, vou dar um exemplo aqui real, para vocês entenderem. E mais físico, né? Eu falei de filme e tal, vou dar um exemplo da minha casa. Quando eu fui visitar minha casa, eu falei, já tinha visitado outras casas e tal, e pelo racionalmente. Eu vou escolher essa, vou escolher aquela. E racionalmente não deu certo. Então, o que eu fiz? Falei, eu vou sentir. Se eu chegar nessa casa e eu sentir que é a casa certa pra mim, vai dar tudo certo. E eu não vou me preocupar, porque eu sei que vai dar tudo certo. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei na casa e simplesmente eu senti a energia. Falei, não, vou deixar que o meu coração me guie. E não mais a minha cabeça. Porque a minha cabeça tá relacionada ao que eu tô vendo aqui nesse mundo físico, tá? Tá relacionado aos meus 5 sentidos físicos que são limitados. Agora, o meu coração tá relacionado com a essência que eu sou, que tá vendo o amplo. É como se eu tivesse, na hora que eu paro de ficar tentando racionalizar e deixo que o meu coração me guie, é como se naquele momento eu estivesse vendo pela mesma visão do meu eu superior. Ou seja, eu estivesse vendo a visão de cima. Eu tô comunicando com ele lá e perguntando, tá tudo bem? Ele tá olhando daí de cima. E a gente tá se comunicando, entendeu? Toda vez que eu sigo o meu coração, eu tô me comunicando com o meu superior. Eu permito que ele me oriente. Tá, fala aí. Tipo, é como se realmente fosse irmão gêmeo. Só que não são irmãos gêmeos, somos um só. E aí eu tô pedindo, tipo, me orienta aí. É fechar meu olho, fechar todos os meus sentidos físicos, meus ouvidos, sabe? E deixar só que meu coração me guie. E aí, só que esse meu coração, por que ele é a resposta certa? Porque assim, o meu superior tá vendo o aqui, o agora, os momentos futuros que eu ainda não consigo ver, entendeu? Ele tá vendo tudo, tudo. Então, quando eu faço isso, eu tô sendo, as pessoas podem falar que às vezes é burrice seguir o coração, só que não, tá? Porque eu tô seguindo exatamente a minha essência, eu tô falando, tô permitindo que uma parte de mim, que é totalmente consciente, totalmente sábia, e que tem uma visão completa daquilo que eu vou viver, não só o agora, sabe? Me guie. E aí é perfeito, porque assim, agora eu tô vendo aqui, eu não sei as outras coisas do passo à frente, mas assim, os meus sentidos físicos, olho, olfato, paladar, visão, entendeu? Olho ou visão, né? Audição, enfim. Tudo isso só tá me permitindo ver o que tá aqui nesse momento. Agora, a minha parte não física, não. Então eu preciso confiar nela. Isso é ter fé, né? Quem fala em fé em Deus. O Deus é essa sua outra parte não física, você é Deus, tá? Então, quando você faz isso, o que acontece? Você permite que essa parte ampla sua, que tá olhando lá de cima, tá tipo, você tá numa rua, você não sabe que rua aí, você só tá olhando aqui agora, só tá vendo os metros da sua frente. A sua parte não física tá olhando de cima, então ela tá vendo as outras coisas que tá acontecendo lá na outra esquina que você ainda nem consegue ver, porque você não tem essa visão, ele tá vendo. E aí ele consegue te dizer, por lá vai tá dando mal, por lá tá dando bom. Então, quando você permite que a sua energia te guie, as coisas funcionam muito bem. Então, vamos continuar o exemplo aqui da casa. Eu falei, eu vou deixar que a minha energia me guie. Porque a minha mente física, né? A minha mente, ela só sabe aquilo que ela já viveu. A minha mente é um arquivo limitado. Agora, meu eu superior, não. Ele tem uma visão ampla. Então, peguei, entrei na casa, falei, vou sentir minha energia. Gente, quando eu cheguei na casa, foi maravilhoso, assim. Eu não queria mais sair. Eu falei, eu posso ficar? Juro, eu falei pra corretora, eu posso ficar? Porque eu não quero mais sair.
sabe? Parece perfeito aqui, é perfeito aqui. Eu não entendi ainda o bairro, que tava perto, que não tava, tá? E aí, eu simplesmente confiei no universo que daria tudo certo pra essa casa, porque a minha energia tava dizendo que tava certo, então assim, tinha que dar certo, porque não tem como a energia mudar. Sabe quando você fala que criança não mente? Sabe por que criança não mente? Porque ela segue a energia dela. Então, aquela pessoa que ela fala assim, tipo, que a criança fala, ai, vai no colo da tia tal, e a criança, não quero! Aí você fala, vai no colo da tia tal, não quero! E a criança esperneia, chora, bate perna, que ela não quer ir no colo da tia tal, porque ela tá sentindo a energia da tia tal. Significa que a tia tal é má, que vai, sei lá, machucar a criança? Não. Significa que a tia tal tá com uma energia diferente da criança. Como a criança acabou de chegar, é novinha aqui, não tem um monte de crença que a gente tem, ela vibra praticamente, na maior parte do tempo, na vibração do eu superior dela. Então, se a tia tal tiver um pouquinho fora do padrão positivo, a criança vai perceber. E ela não vai querer ir no colo da tia tal. Entendeu? Então, assim, cachorro, a mesma coisa, né? Cachorro vai lá e encrenca com aquela pessoa. Por quê? Porque a pessoa tá com a energia diferente da dele, tá? Ela pode estar com energia diferente. Energia diferente na vibração, né, negativa não significa que aquela pessoa é má, tá? Só quero deixar isso claro. A pessoa pode estar triste, com medo, preocupada. Cachorro sente isso? Não. Criança sente isso? Também não. Entendeu? Então, quando eu tô falando que a criança e o cachorro, eles seguem a energia, é isso que eu quero te dizer. E também, se a gente começa a se comportar dessa forma, você percebe que a sua vida flui muito melhor, tá? Então, o que acontece, né? Eu simplesmente falei que a casa era perfeita. Eu falei, porque eu tô sentindo, eu não tô mais observando. Tinha coisas na casa que, de repente, poderiam não me agradar, alguma coisa? Sim. Só que, assim, isso eram meus medidores, vamos dizer assim, físicos, né? Olho, a audição e tal. Eu falei, não, mas a minha emoção tá dizendo que aqui é o lugar certo. O que aconteceu? Como eu falei pra vocês que a Lei da Atração reúne tudo, que a gente quer num único lugar, ela parece uma assistente pessoal perfeita. Eu falo que é a minha melhor assistente pessoal, não quero mais ninguém, porque a Lei da Atração consegue coordenar tudo. O que ela fez, né? Alguns anos atrás, eu passava por aqui, perto desse lugar que eu moro hoje, e eu gostava muito. Gostava muito do lugar ser arborizado e tal. Aí a minha casa era arborizada, numa rua arborizada exatamente como eu queria. Aí, uma coisa eu não tinha como saber na hora que eu vim aqui na visita, porque eu fiquei pouco tempo. Mas assim, eu lembro que eu curtia muito a ideia de morar perto de um lugar que eu tivesse acesso à natureza e tal, assim, passarinhos, coisas e tal. Gente, aqui, às vezes você deve estar ouvindo até no vídeo, que tem passarinho cantando, agora tem cachorro latindo, mas assim, passarinho cantando o tempo todo e tal, porque é sempre assim. Aí eu sempre falava que eu queria morar num lugar que tivesse empórios, lugares que eu pudesse comprar coisas que eu gosto e tal. Tem. Aí o que acontece? Eu tô rindo porque eu acabei de falar de passarinho, acabou de pousar um bem-te-vi aqui, tá bem direcionado pra minha janela, parado olhando pra cá. E aí não tem como, né? Simplesmente seguir o baile sem observar uma coisa linda dessa. E aí, o que acontece? Tinha as lojas que eu queria. Eu adoro livro. E assim, gente, na visita eu não tinha como ter 100% de certeza porque eu não conhecia o bairro, tá? Eu andava por aqui, mas eu não desbravava o bairro inteiro. Então, assim, eu adoro livro, eu adoro ler. Eu sempre gostei em lojas pra poder ficar lá lendo livro, comprando livro, enfim. E aí aqui não só tem uma, mas tem várias lojas perto que tem livros, onde eu posso ir, onde eu posso ver, sabe? A gente adora padaria. Eu e a minha família, a gente adora fazer café, então a gente adora padaria. E poder ir em várias padarias diferentes para poder ter uma experiência diferente de café. E aí aqui não tem só uma, acho que tem umas 5 aqui perto. Tipo, você vai aqui, você vai ali, tem um monte de padaria, sabe? Então, tem tudo que a gente queria. A gente queria acesso a serviços, assim, que fossem mais fáceis, né? De acessar. Farmácia, açougue, padaria, como eu já falei, supermercado, hospital e tal. Tudo perto. É como se tivesse pego, assim, sabe? Tudo isso que você quer? Então, tá. Beleza, é aqui que você tem. A gente queria também características sobre a casa, tá? Espaço para você poder circular bem, né? No caso também, a quantidade de cômodos que a gente queria, quarto para todo mundo, com suíte para todo mundo, tem na casa. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria uma varanda exatamente de um modelo que eu nunca conseguia ver nem sequer na internet para eu pesquisar. A casa tem exatamente essa varanda que eu queria. Eu lembro que um dia a gente conversando em casa, falou assim, conversando com meus pais e tal, o que vocês gostariam que fosse a casa? E aí meu pai falou assim, eu adoro, meu pai sempre trabalhou com construção. E ele é assim, tipo, ele é bem das antigas mesmo, sabe? Ele gosta de algumas coisas que, tipo, antes tinha, enfim. E aí ele falou assim, eu gosto dos batentes da porta, aquela moldura da porta, de madeira. Eu gosto de madeira, porque eu acho muito bonita a cor de madeira e tal, blá, blá. E aí a minha mãe falou assim, mas eu gosto de janela, essas coisas, eu não gosto de madeira não, eu gosto de alumínio, porque fica muito mais bonito e tal, não sei o quê. E como que é a casa? A porta de todas as portas são de madeira, uma madeira muito bonita, por sinal.
muito linda, e todas as janelas são com acabamento de alumínio, etc e tal. Então, assim, para você entender o negócio, eu lembro que um dia antes da gente vir, eu falei assim, poxa, seria legal se tivesse na casa um armário, né? Um armário, tipo um quartinho, alguma coisa assim, para guardar alguns materiais, algumas coisas que a gente tinha e precisava guardar, né? Tipo um armarinho perto sabe aqueles armários que nem tem filme americano, que é só um armário mesmo, que é uma portinha como se fosse um cômodo, mas todo cômodo é um armário, como se fosse uma despensa, alguma coisa do tipo. Quando eu cheguei aqui, o que tinha na casa? Isso um dia antes. Um armarinho embaixo da escada, totalmente feito para o que eu queria. Então, é isso que eu tô te explicando. Tô dando um exemplo, assim, de uma coisa, né, que é o que é mais forte que eu consigo lembrar, porque tem vários outros exemplos, só que esse é o que mais claro na minha cabeça. Agora, para você entender e também entender que acontece com coisas maiores, né? Às vezes a gente acha, mas isso é simples. Não, uma casa, para mim, pelo menos, era importante. Então, acho que para a maioria das pessoas também é onde você vai viver. Então, é gostoso que tenha, né, as coisas que você quer. Então, a minha casa tem contato com a natureza, tem os detalhes mais absurdos que a gente falou que deveria ter, desde a alvenaria, tipo, sei lá, a alvenaria não, a moldura da porta, coisas bobas, assim, né? Não bobas, mas era importante pro meu pai. Então, assim, coisas simples que você pode imaginar, cada detalhe pensado, tá? Coisas que eu nem lembrava mais. Eu lembro que quando eu tinha uns 25 anos, mais ou menos, 23, 25, eu assistia muito uma menina. E a casa dela, eu lembro que tinha um armário bem grande, assim, onde ela colocava os livros dela. Só que eu nem lembrava mais disso, né? Tinha 25. Então, assim, fazia tempo demais. E aí, o que acontece? A casa tem exatamente, no meu quarto, tem um armário exatamente igual ao da menina. Eu nem lembrava mais disso. Então, assim, a lei da atração, ela vai reunir tudo aquilo que você deseja. Só basta você tomar sua decisão, tá bom? Mas aí o que acontece? Como que você toma essa decisão? Como eu te expliquei aqui. Aquele passo a passo que eu te expliquei, tá? Vou só, como eu posso dizer aqui, vamos só relembrar, tá bom? Recapitular tudo para você entender o passo a passo. Lembrando que, né, eu expliquei todos os detalhes, assim, sobre como você precisa fazer esse passo a passo para você entender realmente a importância disso, tá? Agora eu vou focar só em dar o passo a passo mais corrido. Pegar uma folha de papel. Você vai dividir essa folha de papel. Dividir que eu falo fazer um risco, tá? Na quantidade de coisas que você está em dúvida. Seja coisa A, B e C, A, B, C e D, A, B, C e D e F. Se for A, B, né, você vai dividir em duas. Enfim, em cada parte dessa folha você vai colocar por que eu quero. Aí você vai colocar a coisa X, a coisa Y, tá? Ou a coisa A, a coisa B, a coisa C. Por que eu quero a coisa A? Porque eu quero a coisa B? Porque eu quero a coisa C. Embaixo do porquê que eu quero a coisa A, você vai começar a listar. Ah, porque eu quero a coisa A, por isso, blá, 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 blá. Aí a coisa B, é por isso, isso. Enquanto você estiver listando isso, é a coisa mais importante, tá? Enquanto você estiver listando, você vai sentir como você está se sentindo. Quando eu falo, por exemplo, por que eu quero a coisa A? Porque lá me dá um salário muito bom. Vamos supor, tá voltando ao exemplo do emprego. Lá me dá um salário maravilhoso. E aí, o que vai acontecer? Você vai escrever isso. Você vai sentir como você se sente quando você pensa no salário maravilhoso, tá? Ai, Aline, mas eu não senti nada quando eu penso no salário maravilhoso. E agora? Agora, quando eu escrevi, por exemplo, da coisa B, a coisa B parecia que eu ia pular de tanta alegria. Meu coração saltava de alegria e desejo. Só que o salário lá não é o maravilhoso, Aline. Onde que eu quero chegar pra você? Você não sabe ainda, mas provavelmente se o salário maravilhoso é algo muito importante pra você, que vai trazer aquilo que você deseja pra sua vida, a lei da atração, lá na frente, vão existir possibilidades de você ter aquele salário maravilhoso. Você não tá vendo agora. Por quê? Porque a sua visão é limitada. Você tá vendo aqui e agora com esse olhinho, né? Com esses ouvidos, você tá ouvindo o que tá aqui. A sua fonte tá vendo lá na frente. Ela tá vendo uma promoção. Ela tá vendo possibilidades que esse trabalho pode trazer que você não faz ideia. Ela tá vendo outros caminhos para você conseguir esse dinheiro que esse trabalho talvez te traga e você ainda não sabe. E aí, quando você foca em escolher o salário maravilhoso, sem sentir nenhuma emoção boa em relação a isso, todo o resto tá dando errado, só que tá com medo. Por que tá procurando o salário maravilhoso? Porque eu tô com medo de eu não conseguir pagar minhas contas, porque eu tô com medo de não conseguir isso. E aí, o que você tá fazendo? Tá ignorando seu sistema de orientação emocional, que tá dizendo, vai pra lá é bom. Olha como você se sente feliz quando você pensa em lá. E lá vai te dar 1 milhão de possibilidades que você ainda não sabe. Entendeu? É por isso que eu tô falando pra você por que você tem que seguir o seu sistema de orientação emocional. Quando eu tava pensando em escolher a casa, eu tava em dúvida numa outra casa. E aí, o que aconteceu? Eu segui por isso, entendeu? Eu falei, não, eu preciso seguir a minha emoção. Eu aproveitei que eu viria na casa, então, né, eu vou sentir realmente a emoção da casa e vou decidir assim. Só que hoje em dia, quando eu não tenho como ir até onde eu quero, né, uma decisão que eu posso me permitir
sentir a energia do lugar, eu faço esse exercício. Porque ele serve para a mesma coisa. Você vai sentir aquilo que você realmente quer. Às vezes eu escolho, tipo, eu vou deixar, não vou pegar informação nenhuma sobre isso. Eu só vou sentir que o meu coração me guie. Para onde ele me guiar, onde é o lugar certo que eu tenho que ir. Por quê? Porque eu sei que o meu coração está relacionado à minha parte mais ampla, entendeu? Então, às vezes a gente acha que aquilo que é melhor pra gente, se baseando no nosso medo, o medo da falta, o medo da escassez, o medo de não saber fazer, o medo de não conseguir, o medo de não dar conta, o medo de um monte de coisa, a gente toma a decisão errada, porque a gente não tá tendo a visão ampla. Agora, quando eu tô seguindo o meu coração, seguindo aquilo que faz eu realmente me sentir feliz, que faz meu coração cantar, aquilo que eu amo, sempre tá sendo na decisão certa. Porque ali vão haver, como eu te falei, a lei da atração e o seu eu superior são as melhores assistentes que você pode ter. Então, eles vão reunir tudo que você precisa naquele lugar que você se direcionou, tá bom? Então, é isso. Tá? Mesmo que pareça, mas essa decisão aqui eu tô escolhendo pelo menor salário. Pode ter certeza que o que você precisar, na medida que você decidir aquilo que faz seu coração cantar, todo o resto vai ser acrescentado. É exatamente aquilo que fala: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, tudo mais vos será acrescentado. Porque quando você escolhe o reino dos céus, esse sentimento de bem-estar é estar alinhado com a sua verdadeira essência. Toda vez que você segue na direção daquilo que te deixa alinhado com a sua verdadeira essência, que faz seu coração cantar, que faz você se sentir bem, você pode ter certeza que o resto vai ser acrescentado. O que você precisar. Então, assim, não presta atenção no medo, porque se você estiver decidindo as decisões que você tomar forem baseadas no medo, elas não vão estar direcionadas àquilo que você realmente deseja, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de comentar aqui pra mim, me fala se você gostou desse exercício, se você já fez antes, se você também já conhecia algum exercício assim. Se você conhece algum, comenta aqui, compartilha e manda esse vídeo para mais pessoas. Pega o link, manda pelo WhatsApp de mais pessoas, porque você vai estar compartilhando o poder. Quantas pessoas às vezes estão presas em dúvidas, às vezes, e não sabe como conseguir sair, não sabe como solucionar. Isso com certeza vai ajudar elas também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você tá cansada de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.